por aí? Nessa altura, tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura livre. Bem-vindo à Faixa Bônus, hoje Cultura Livre com César Lacerda. Vou apresentar todo mundo, para você que não viu o programa, para você que viu e quer ver de novo, enfim, vou apresentar. Aqui, PH Rocha, ou Paulo Henrique Rocha, agora estou dedando todo mundo. Aqui, Cláudio Lima. Eu já fiz a piada uma vez, na segunda achei que não ia ficar bom. Elísio Freitas, que é diretor musical também, não é? Junto com aquele outro moço aqui, que é Guilherme Marques. Eles vão falar sobre isso, os dois. Pode se preparando, gente. E aqui, César Lacerda. Então, vamos começar, que eu prometi muito ali no programa da TV, que tinha uma história anterior. E aí eu queria que você falasse, antes desses dois discos, que é esse disco aqui, que é o Paralelos Infinitos, que a gente está chamando de segundo disco. O primeiro disco, o Porquê da... É o porquê não, é o porquê da voz. Não tem o O, mas não tá tem, ali. é que quando você fala é o porquê da voz, não tem como falar. É porquê da... Ah, tenho que caetanear. É porquê da voz. E aí, agora eu quero que você conte a história anterior. Tem um EP anterior. Isso, vamos começar de antes ainda. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha uma banda que chamava Clap, e eu era o baterista da banda. E a gente lançou, foi aquele momento ali que começaram a se lançar os discos nas bancas de revista. Ah, então sim. A gente lançou 2 discos ali. Que Vanguard lançou. Isso é uma coisa, sei lá, deve ser uma raridade essa história do Clap, porque ficou ali. Depois disso eu fiz um disco com a Luísa Brina, que é uma figura daquela banda Graviola e o Lixo Polifônico, sim, que chama Ouça de Fone. Aí em 2011 eu lancei o EP, César Lacerda, que tem 3 músicas e que precede o Porquê da Voz. Essa é a história. E também lá no programa a gente falou sobre a mãe dele, que ela é professora, não sei o que. E você tem, tem seu irmão também, que também é músico. Os 3 filhos são. Minha irmã, Malvina, é cantora, e meu irmão, Sérgio, é compositor de música erudita. Gente, que família, né? Família Lima. Lima. Família Lacerda, vocês podiam fazer um trio. Total. E no primeiro disco, em Porquê da Voz, agora vai ficar toda hora travando a língua aqui. Em Porquê da Voz, Lenine gravou com você. Lenine, foi demais. Vocês gravaram juntos ou foi computador? Porque hoje em dia, né? Foi separado. E foi engraçado porque o Lenine tem uma coisa de gravar em pé, dançando, ele tem aquela coisa corporal de fato. Só que como eu gravei o Porquê da Voz quase que inteiro, acho que uma faixa só, né? Uma faixa só eu gravei em pé, mas eu gravei ele inteiro sentado. E aí, quando ele chegou e viu aquela cena, ele falou, também tem que gravar sentado. Então ele gravou ali, quietinho assim, mas com aquela voz dele de pajé, né? Que legal. Tem uma pergunta da Gabriele Tomé. Qual é a música do disco que você mais gosta? De qual disco Acho será? Que desse. Vamos nesse, né? Vamos nesse. Acho que tem fases. Mas acho também que pelo fato de Olhos ter sido lançado o clipe recentemente, é a canção que faz mais sentido. Tem uma história interessante, foi a primeira canção que eu fiz desse disco. E ela foi feita durante as manifestações de junho de 2013. A ideia era que um amor poderia nascer também de um problema, como uma rosa num asfalto. Então é curioso que essa música tenha uma coisa a ver com o momento. Num disco de amor, né? Tá vendo, gente? Só o amor vai salvar a gente. Agora tem a primeira música do bônus, que é... Quiseste expor teu corpo a nu. Oh, 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 oh. Quiseste expor teu corpo a nu, a solidão dos homens. Quiseste crer, supor, enfim, que os olhos celebrariam. Quiseste dar e transfigurar, calar a boca do mundo. Quiseste o sim vindo de mim. O instante nos libertaria.
querer-te bem, bem que desejaria. Ah, ó meu amor, perdoe, perdoe por favor. Desejo a ti que voes alto. Ó meu amor, perdoe, perdoe por favor. Desejo a ti que voes alto. E fim. Quiseste expor teu corpo a nu. Bonito esse a nu. É quase aquele pássaro, né? Anu. Bom, eu falei ali, a gente ficou falando ali da direção dos dois. E aí queria que vocês falassem um pouco como funciona essa direção musical aí. Olha a cara deles. Acho que já respondeu, né? Então. Quem está mais tempo nessa banda junto com o César sou eu e o Cláudio, né? A gente começou lá no EP, né? E o EP eu produzi e eu acabei produzindo o Porquê da Voz também. E quando a gente entrou no estúdio, terminou de gravar o disco e tudo mais, a gente viu que aquele disco ele era um disco difícil de ser executado com o que a gente tinha, com uma banda pequena, com basicamente um power trio com violão. Então, quando a gente foi fazer os shows, a gente lembrou do Gui, que já tinha produzido o disco do César com a Lu. E aí o Gui chegou junto com tudo, assim. E aí, no paralelo, o que aconteceu é que eu não fiquei com a produção, mas eu acabei mixando o disco. Tá. Então eu acabei ficando com todas aqueles materiais sonoros loucos que o César fez em estúdio, assim, porque o César é mineiro, sabe como é que é? Você larga no estúdio, ele não para de botar canal, assim, ele vai colocando canal e até tocando no... absolutamente tudo, Exatamente. Né? Tocando todos os instrumentos e as maiores loucuras. e Total, eu camadas. perguntei qual é o primeiro instrumento, ele falou a voz, é que depois vem né, uma lista. Enorme, assim. Você verá baterista de banda, mais novo, né? Tipo a voz, porque nasceu aqui já. Exatamente. E aí, No Paralelos a gente se juntou, né? Já tinha tido esse caminho assim do Porquê da Voz, que foi muito legal, assim, que eu fiquei muito honrado de ser convidado pelo César para fazer aí, junto com esses monstros aí. E aí no Paralelos foi assim, né? Ele gravou, falou que estava gravando 2 discos ao mesmo tempo, de repente ele aparece com um disco completamente assim, cheio de camadas e texturas, e um disco muito complexo, assim, né? Vocês vão ouvir no disco, ou se já não ouviram. É. E aí depois foi esse trabalho, assim, eu e Elisa, a gente começou a sentar junto com o César e nesse processo de tentar descobrir traduzir, o que, né? que a gente ia executar ao vivo, o que, que a gente não ia, samplear tudo aqui no computador e criar a forma, né, de fazer essa execução funcionar. Senão acho que precisaria de uns 4 guitarristas, talvez uns 8 E tecladistas. você gravou isso sozinho? Então, quem produziu Paralelos Infinitos foi o Pedro Carneiro. E aí eu fui pro estúdio, foi uma brincadeira meio parque de diversão, assim. Tinha uns instrumentos ali e eu ficava muito tempo brincando, não sei o quê. Não, grava, não sei o quê, agora é isso, não. Só que tem umas participações bacanas no disco, assim, coisas pontuais, tipo o Lucas Vasconcelos, do Letusse, o Cícero participa, O Irá. o Irá, Irá, o Irá Bueno, batera. a Vitória canta no disco. Tem participações pontuais, assim. Não sei quem eu estou esquecendo Mamundi, agora, mas né? enfim. Isso, tem a Mamundi, o próprio Pedro. É essa a história. Deixa eu fazer só uma pergunta do chat aqui antes de chamar a próxima música, que é da Júlia, que é uma pergunta que vai rolar uma risada, porque a gente falou um pouco disso lá e eu achei meio místico, cósmico, absolutamente conectado. Que a Júlia falou, na minha visão, o disco não fala de um amor eufórico e passageiro. Você acha que o mundo está raso nas relações? A gente estava falando de relações longas, pais casados há muito tempo ou não casados, a gente estava falando disso, por isso que eu falei, vai rolar um...
tenho uma percepção particular disso. Eu acho que as relações mudam e isso tem a ver com uma história da humanidade mesmo. A gente está acostumado com uma história, mas somos uma geração passageira, de um período passageiro da história da humanidade. Então é possível que, de fato, as relações mudem as suas características. E o mais importante é que a gente consiga ir junto com essa mudança do mundo, mas com afeto, carinho. Acho que é um pouco por aí. Agora tem 21. Tudo dói, no entanto tudo vibra. Toda vida espera ainda, ávida, dúvida, prática, sempre descoberta. Tudo em si revela uma saída. Esse encanto torna o mundo mágico, nítido, ótimo, nunca descoberto. 20 ainda mais que 1 milhão, ainda mais motivos, todos eles um senão e um sim. Muito além dos dias, os segundos, cada um pequenos e fortuitos, últimos, únicos, novas descobertas. Muito amor, carregue essa alegria. Múltiplos, sinceros, específicos, místicos. Essa descoberta. 20 ainda mais que 1 milhão, ainda mais motivos, todos eles um senão e um sim. 20 ainda mais que 1 milhão, ainda mais motivos, todos eles um senão e um sim. César Lacerda com 21. Tem aqui o Luiz, que está no chat, falando que Cultura Livre me levando de volta para casa virtualmente. E aí ele pergunta quais são suas maiores dificuldades quando compõe. Porque as suas músicas me tocam tanto que dão a impressão que simplesmente brotam na sua cabeça como se fosse algo que tenha que ser dito. Gente, que pessoa linda, né? A composição é curioso. Fui para o Rio para ensaiar com os meninos para o show. E daí vim lendo as cartas que o Hilke escreveu, as cartas para um jovem poeta. E aí tem um momento que ele diz uma coisa ali bem romântica, assim, mas que tem um sentido. A primeira carta ele diz que para se aproximar da arte você tem que fazer uma pergunta. Você realmente tem que fazer esse negócio? Não sei se eu concordo profundamente com isso, mas no processo da composição, de fato, há sempre um lugar psicanalítico, assim, de esmiuçar alguma coisa ali. E se ele ouve isso, eu fico super feliz. Acho que está funcionando, então.
Que engraçado você falou isso do Rio, que a Fernanda Montenegro tem uma fala que uma vez um aluno perguntou para ela quem ela achava que devia fazer teatro. Aí ela falou, se você acha que você não consegue viver sem, porque se você não conseguir, você tem que fazer, porque é tão difícil, é tanta coisa. Se não conseguir, aí você tem que fazer. É bem isso. É meio uma luta. É esse warning aí. Você em Porquê da Voz, você fala que por ser cantor, meu desejo é estar por aí. E aí eu sempre fiquei pensando se sempre foi esse seu desejo ou se quando você começou a usar a sua voz, quando você começou a cantar, você tinha outros desejos. Você achava que ser cantor seria outra coisa e mudou? Essa canção tem uma coisa de muitos desejos. É uma canção de tentar traduzir na voz o desejo quase que de um país. Mas eu lembro, assim, de moleque, tinha muito uma coisa. Quando eu mudei para Belo Horizonte, meu irmão começou a ouvir muito Jimi Hendrix e tal. E aí eu ficava vendo os vídeos com ele, assim, e ficava imaginando, gente, deve ser muito legal fazer essa coisa que esse cara faz. E aí, acho que tinha um pouco esse imaginário, assim. Não especificamente da questão musical, mas aquele lugar que se alcança quando está ali em cima do palco. Sim. Então, acho que tem um pouco disso. Bom, a gente está quase encerrando, mas eu queria que você falasse, acho que desde que você mudou para São Paulo, você já está fazendo novos parceiros por aqui, né? Sim. Compondo com pessoas. Olha, tem um segredo aí que pode vir à tona em breve, mas tudo indica que haverá um disco com o senhor Rômulo Frois. Em breve. E, enfim, tem havido de fato parcerias super especiais aqui na cidade. Essa cidade é demais, eu sou louco por ela, cada dia mais. É o melhor momento de São Paulo desde que eu vim aqui pela primeira vez, já adianto. E é isso. Eu adoro quando alguém traz esse olhar, porque a gente que está aqui dentro às vezes esquece. Então é bom trazer um olhar de fora de São Paulo para a gente que mora aqui desde sempre, né? Eu, pelo menos. Sim. Então tem isso. Bom, então, é segredo, tá? Quem ouviu isso fica quietinho. Queria agradecer demais, foi um prazer enorme tê-los aqui. Voltem sempre. César, muito obrigada. Obrigado foi um prazer. a você. Volte sempre. Acho que vai ter lançamento em breve daquele segredo que a gente não pode mais falar. E para encerrar, a gente encerra 2. Vejo cristalino além de mim, transbordado, alçar intacto o chão, o voo transeunte da paixão, de onde deita o sol. Aquilo que em si não se desfaz, jurado sob o céu quase azul, tímida manhã nos corpos nus, desface aquilo então, de a dor esperar, meu canto traduzir em 1000 formas de amar, pra sempre seduzir. Cor, pele, desejo em amplidão, no tempo que repousa sobre o amor, sublime em 2, complexa solidão, reflexo do esplendor. Ainda que insista em existir o fim, o medo, dúvida de ser, nós dois a sós, pra sempre um coração.